Hoje, mais uma classe de batismo de manhã. Então, se você tem interesse, vem de manhã, procura a Marina, que ela vai conduzir você, tá? Deixa eu só me localizar aqui, irmãos. Maravilha. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8 do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Santo Espírito. Amém? Acho que a gente precisa orar, hein, irmãos, para falar disso aqui hoje, né? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. E pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, Deus, lance luz sobre a tua palavra, para que possamos entendê-la e, entendendo a tua palavra, Deus, possamos aplicar em nossas vidas. Nos abençoa aqui nesta noite e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião de homens aqui. Tivemos a presença de cerca de 15 ou 20 homens, não sei direito, não contei, mas segundo o Tom tinha falado lá, falou o número de 20, mas eu acho que tinha uns 17 ou 18 homens. E os homens, eles estão estudando um livro chamado Mentiras que os Homens Acreditam e Verdade que os Libertam. E o capítulo 5 do livro é sobre a sexualidade do homem. E coube a mim falar para eles, não é? E eu disse uma coisa para eles que gostaria de repetir para vocês aqui nesta noite. Eu entendo quando Deus está trabalhando no nosso meio. E é um alinhamento incrível, porque nós estamos estudando Tessalonicenses, e quando a gente está trabalhando uma carta de forma tão expositiva como nós estamos trabalhando, a gente não marca a data que nós vamos trabalhar determinados assuntos. Eles estão no percurso. E eu falei para aqueles homens que Deus estava dando uma oportunidade muito grande para eles de tratar desse assunto, de conversar sobre esse assunto. E que hoje, o assunto de hoje seria um complemento, porque Deus havia alinhado as coisas. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos orientar aqui nesta noite a falarmos de um tema tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante para nós hoje. Faremos isso à luz do texto sagrado, tentando entender o porquê que Paulo escreveu sobre esse tema, foi tão pontual nele e como isso se aplica às nossas vidas hoje. Da última vez que nós abrimos essa carta, nós encerramos o capítulo 3 e com ele uma parte onde o apóstolo Paulo, ele expressa de forma muito clara o seu desejo de voltar a essa cidade. Você já sabe por quê. Eu já falei isso diversas vezes. Ele não ficou menos de um mês e nem mais do que 3 na cidade de Tessalônica. Saiu de lá com a sensação de que precisava concluir. Saiu de lá com a ideia de que ficou faltando alguma coisa. Então ele tinha um desejo afetivo de reencontrar esses irmãos,
mas também tinha uma pegada discipuladora. Ele precisava voltar e ensinar a eles coisas que não deu tempo de tratar, coisas que não ficaram, o assunto pode ter sido ventilado, mas não ficou completo. Então ele fecha o capítulo 3 com esse desejo. Eu preciso voltar lá e eu preciso trabalhar isso. Então os capítulos de 1 a 3, eles dizem dessa angústia do apóstolo Paulo. E alguns comentaristas chegam a dizer que dificilmente ele iria adiante a partir da cidade de Corinto se não tivesse resolvido essa questão nessa cidade. Então, o capítulo 1 a 3, ele diz muito dessa angústia dele, o desejo de voltar e a necessidade de ensinar. Isso fica muito claro no capítulo 3, verso 10, quando diz assim: noite e dia... Gente, a gente vai ter que conviver com essa tosse um tempo, tá? O pessoal que já sabe aí, é todo ano, é de praxe. Obrigado, querido. Eu saí de férias, eu voltei com essa tosse. Não pode sair de férias. Que isso, irmão? Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Tem que ter mais uma para curar isso aí. Capítulo 3, verso 10 diz assim: noite e dia, com perseverança, nós oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir aquilo que falta na vida de vocês. Essa é a angústia que fecha o capítulo 3. E como Paulo não voltou imediatamente a Tessalônica, ao escrever o capítulo 4, ele começa justamente a suprir o que lhe faltava. A partir do capítulo 4, o que Paulo vai tratar daqui para frente são questões muito particulares da igreja, que vêm a partir do relato de Timóteo, que voltou, já disse isso para vocês, não é? Ele envia Timóteo para lá, Timóteo volta com o relatório, e é a partir do relatório de Timóteo que ele vai escrever para essas pessoas. Então agora ele vai tratar as particularidades que havia no grupo. E ele vai fazer isso gradativamente. Então, dos versos 3 a 8, ele vai falar sobre conduta sexual, santidade, apontando para a conduta sexual. Depois, dos versos 9 a 12 do capítulo 4, ele vai falar sobre o amor fraternal. Logo depois, dos versos 13 a 18, ele vai falar sobre o destino daquelas pessoas que morrem em Cristo. Depois, no capítulo 5, dos versos 1 a 11, ele vai falar um pouco sobre o que significa o dia do Senhor, e depois ele finaliza a carta dos versos 12 a 22 do capítulo 5, com instruções sobre a vida cristã. Então ele vai tratar agora de coisas pontuais. Ele vai pegar o relatório de Timóteo, ok? Ele já expressou o seu desejo de voltar e de ensinar, ele já disse que falta alguma coisa, e agora a partir do capítulo 4, ele vai começar a suprir o que lhes faltava, a tratar sobre a falta que ele entendeu que ficou lá naquele grupo lá, tá bom? Dito isso, vamos ao texto. Capítulo 4 começa dizendo o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já uns instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês cresçam cada vez mais. Observa que Paulo relembra a eles de que eles já foram, de alguma forma, instruídos nessas questões. Talvez não completamente, porque até o capítulo 3 ele fala dessa necessidade de voltar e completar esse ensino. Mas alguma coisa já foi tratada, alguma coisa já foi ensinada. Eles já ouviram algumas coisas. No capítulo 2, no verso 13, ele diz o seguinte: nós também agradecemos a Deus sem cessar, pois vocês receberam da nossa parte a palavra de Deus e vocês aceitaram ela não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus que atua com muita eficácia na vida daqueles que creem. Então eles já haviam ouvido muita coisa do Evangelho e eles aceitaram aquilo que Paulo disse para eles, ensinou para eles, não como uma palavra humana, não como um ensino particular do apóstolo Paulo, mas eles entenderam que todo aquele ensino que havia sido dado a eles
de fato era um ensino sagrado, era algo que vinha da parte de Deus. E a grande questão nisso aqui, já nesse verso de número 1, é que, trazendo isso para os dias de hoje, e talvez lá também houvesse essa questão, parece que há um abismo muito grande, um abismo ético, um abismo moral, um abismo até mesmo espiritual entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós recebemos como palavra de Deus, que nós afirmamos aqui dominicalmente que é palavra santa, mas parece que existe um abismo entre isso e a conduta ética e moral do povo de Deus. Então você vê muito pecado da imoralidade sexual dentro do povo de Deus. O número de divórcio é muito grande, o número de traições é muito grande, o número de envolvimento com questões ilícitas é muito grande. Mas nós ouvimos essa palavra dominicalmente. E como eles, nós, além de ouvirmos, nós saímos daqui com aquela certeza no coração de que é palavra de Deus. Nós damos o valor sagrado às Escrituras. Mas esse abismo existia lá na vida de alguns crentes e existe hoje ainda no meio do povo de Deus. Então as pessoas ouvem, elas recebem, mas as suas vidas parecem divorciadas daquilo que a palavra de Deus ensina como norma de conduta ética e moral que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa nas Escrituras Sagradas. Então, tendo essa visão do que estava acontecendo ali, a partir do relatório de Timóteo, Paulo então pede e exorta eles que eles desenvolvam o caráter cristão mais ainda. Que não era só sobre o que eles estavam vivendo, haviam pessoas ainda dentro da comunidade que precisava desenvolver esse caráter ético e moral que nós encontramos na palavra do Senhor. Ou seja, não era só ouvir e crer que era a palavra de Deus. A vida deles deveria expressar a crença e a obediência nessa palavra de Deus. Então não era só ouvir, não era só dar valor sagrado, mas era o quanto aquilo se aplicava de fato à vida dessas pessoas. Então Paulo esperava que os seus leitores, quando ele escreve esse verso 1, levassem essa instrução muito sério. Por isso que ele diz assim no verso 1, quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato vocês estão procedendo, mas agora eu peço e eu exorto em quem? No Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, essa exortação de Paulo, ela traz uma autoridade que não é humana. Ele queria que os leitores entendessem o seguinte: olha, vocês já não ouviram uma vez? Vocês já não entenderam o que é a palavra de Deus? Então eu vou exortar vocês justamente com base nessa autoridade divina, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então o que está por trás da instrução de Paulo, dos versos 1 a 8, e toda exortação, afinal de contas, daqui para frente, ela traz, a base é a autoridade do próprio Senhor da igreja. E isso é muito sério, porque as coisas que nós vamos ouvir aqui hoje é uma ordem de Jesus, não é um pedido. E é assim que nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, é como eles quando abriram lá. Quando eles abriram aquela carta, é como nós quando abrimos. A diferença é que o nosso material está traduzido, o nosso material está compilado de uma forma de livro, né? E a palavra Bíblia significa, na verdade, no original, biblioteca, pequena biblioteca. Ela está organizada aqui para que você tenha um cronograma, uma ideia aqui. Mas quando abriu a carta para eles, e quando Paulo disse para eles que eles leram em nome do Senhor, é a mesma coisa para nós. Então nós precisamos entender que as instruções que vêm da palavra de Deus, elas não vêm do pregador. O pastor não tira essas coisas de trás da orelha. O pastor não manipula em casa e pensa assim: olha, vou para a igreja, vou pegar um monte de gente no contrapé, né, e vou botar carapuça na cabeça das pessoas. Não é isso. Você está lendo a Bíblia, você está expondo a Bíblia, você precisa receber ela como instrução sagrada, como ordens divinas. Então é isso que Paulo tem a intenção quando ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então Paulo está dizendo para nós hoje, como disse para eles, o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje, olha a igreja, a primeira igreja batista de Pouso Alegre, agora eu peço a vocês, eu exorto a vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, na autoridade de Jesus, Paulo está dizendo, andem de maneira que agrada a Deus. É isso que ele está falando aqui. Na autoridade de Jesus, não minha. Vocês devem andar de maneira que agrada a Deus. A gente poderia citar aqui, irmãos, a gente não vai fazer isso por conta do tempo, né? Então, e até porque fica muito maçante, talvez, para você, mas a gente poderia citar aqui diversos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que provam que o povo de Deus, ele foi chamado para ser santo, para ser separado, para ter uma vida diferente, para viver a pureza nas suas condutas. Vai orando aí. Então, eu poderia citar aqui inúmeros textos que mostram para você isso, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo de Deus, ele foi chamado para ter uma conduta pura. Então, a ênfase de Paulo nesse texto é, vocês precisam obedecer a Deus para que vocês sejam aceitáveis a Ele. Essa é a ênfase que Paulo está dando no primeiro versículo. E a pergunta que vem para nós é, o que significa nesse texto viver a fim de agradar a Deus? Qual é a área da santidade que Paulo quer dar ênfase agora? O que é ser santificado para Paulo nessa carta? E até mesmo a outra pergunta subjacente, por que ele toca nesse assunto? Por que ele está tratando disso aqui? Não é? E aí você vai ver a resposta dos versos 3 a 8. Então no verso 3 ele vai dizer assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então às vezes você fica perguntando, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, o que é ser santificado aí no verso 3? Ele vai dizer, vocês devem se abster da imoralidade sexual. Esse é o ponto que ele quer tratar. Ele não fala de outra coisa. Ele vai nesse ponto específico. Então, Paulo está se referindo aos pecados sexuais. É disso que ele está falando aqui, irmãos. E não tem como a gente pular isso aqui e jogar para debaixo do tapete. É isso que a Bíblia está tratando aqui, tá? Então, nesse texto, uma vida santa é aquela vida que submete o seu corpo à vontade de Deus e não aos seus apetites sexuais distorcidos. Não é que você não tem apetite sexual, isso é humano. Não é? A gente está lidando com perpetuação da espécie. Mas é a forma distorcida de lidar com a questão sexual. Então Paulo está dizendo aqui justamente isso. A vontade de Deus, viver isso, viver uma vida santa, é submeter o nosso corpo à vontade do Senhor e não ceder a esses apetites, né? Então a santidade, dentro desse texto, ela não significa só aquela separação das coisas terrenas, mas ela também demanda a pureza da nossa conduta, praticando aquilo que agrada ao Senhor, ao nosso Deus. Então, e por que Paulo vai então tocar nesse ponto? Por que ele vai tratar disso? É importante que a gente entenda o contexto que Paulo escreveu isso e se aplica também a nós, né? A vida greco-romana antiga, ela dava muito valor ao prazer do corpo. Inclusive a igreja primitiva, um dos maiores adversários que ela enfrentou foi a gente não sabe nem dar nome a isso direito, uma ideia, uma filosofia, uma visão que se meteu dentro das igrejas e emaranhou com o cristianismo primitivo chamado gnosticismo. E esse gnosticismo ensinava que aquilo que você faz com o corpo não prejudica o seu espírito. Você tem corpo, seu corpo é repleto de zonas erógenas. Então, se Deus fez isso, por que você não pode ter prazer? Não é? Então você faz isso, e esse corpo imperfeito, ele não vai prejudicar a sua alma. Então, nesse sentido, as pessoas contestavam, por exemplo, a questão do pecado. E o apóstolo João combateu isso na sua primeira carta, quando ele diz assim,
Se você diz que não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Então ele trabalha essa questão porque havia essa ideia circulando no meio do povo de Deus. Então o mundo greco-romano ele dava muita ênfase ao prazer do corpo. Pesquisadores que trabalham nesse tema dizem, por exemplo, que a traição, o adultério, o relacionamento fora do casamento não era de tudo ilícito no meio dessa população. Haviam muitos casamentos que eram arranjados por questões políticas, por questões familiares, e na maioria dos casos, aquela esposa, qual que era o papel dela dentro do casamento? Procriação, cuidado do filho e administração da casa. Então os homens, no geral, nem sempre buscavam prazer, o prazer mais intenso com a sua esposa. Para isso ele tinha as prostitutas e as concubinas. Então ele tinha uma área que dava prazer a ele e uma área que cuidava da casa dele. Essa era a vida, e isso não era de tudo ilícito dentro da visão deles, não é? E somado a isso, você tinha um outro ponto da vida sexual que a gente discutiu até na sexta-feira, acho que foi o Lucas Neri que levantou essa questão, de que as pessoas, a Bíblia tratou muito da idolatria e da imoralidade sexual. Quem fez homem ao máximo sabe que esse foram 2 dos 5 pecados que impediram o povo de Israel, né, de viver o melhor de Deus. A imoralidade sexual e a idolatria. No mundo greco-romano, essas coisas se uniram. Então você tinha, por exemplo, as prostitutas cultuais, que elas estavam nos templos, onde havia o ato sexual como uma forma de adoração àquele Deus. Então, para você ver como que era a ideia do sexo e a ideia daquilo que era lícito e aquilo que não eram. E essas atitudes tão permissivas da imoralidade sexual, elas dificultavam muito para que aqueles novos crentes, aquelas pessoas que aceitavam Jesus Cristo, entendessem as restrições sexuais impostas pelo cristianismo, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como que eles iam colocar aquilo na vida deles? Paulo vem com uma proposta de pureza, Paulo vem com uma proposta de santidade, mas os caras não entendem desse jeito. Eles estão acostumados a viver isso de uma forma muito liberal, muito lícita, não é? Então, aqueles que aceitavam a Cristo e aqueles que aceitavam as normas éticas e morais da fé cristã eram, em muitos círculos, eles eram chacoteados, eles eram zombados. Você vê isso, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, verso 4, Pedro falando sobre isso. Ele diz assim, eles quem? O vizinho dos crentes, os amigos. Pedro está escrevendo para a região da Ásia Menor. Essa carta circulou naquelas igrejas. E ali havia uma perseguição que não era como Roma, sangue, crente sendo queimado. Aqui era perseguição social. Então a pessoa aceitava Cristo, perdia o seu círculo de amizade, perdia amigos, trabalho, tudo dificultado na vida deles. Então Pedro escreve, eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso eles insultam vocês. O que estava acontecendo aqui em Pedro? Não é? O cara convertia, ele não ia mais para aqueles encontros que no final terminavam em ilicitudes, em imoralidade sexual. Então o pessoal questionava eles. E isso aqui deu muito pano para manga, porque muitas mulheres aqui que aceitaram a fé cristã na época de Pedro aqui, para onde ele escreve, elas tinham uma esperança muito grande que os maridos se convertessem e não participassem mais dessas libertinagens excessivas. Então o cara chegava em casa e a mulher ficava no ouvido dele. Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Não é? Já viu isso? Para você parar de beber, para você parar de babar, para você parar com adultério, para você parar com isso. Ficava... E Pedro escrevendo nessa carta, na primeira carta dele mesmo, não estou lembrando o texto de cabeça, ele diz assim, mulheres, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que ganhar o marido de vocês sem palavras.
Não é enchendo a orelha dele de palavras, mas é vivendo de maneira santa e justa. É vivendo como as antigas mulheres viviam. É assim que você vai ganhar o seu marido para Cristo. E não enchendo a orelha dele dizendo para ele que ele tem que aceitar Jesus. Mas ele vai olhar a sua conduta, a sua santidade, a sua maneira de viver. E aí sim ele pode se voltar então para o Senhor. E é nessa atmosfera impregnada pela cultura da imoralidade sexual que Paulo evangelizou e depois escreveu essa carta com a exortação sobre moralidade sexual. Pensa bem o negócio, gente. Deu para você entender a dimensão de onde essa carta entra, de como ela é recebida no meio ali daquela comunidade, do impacto que isso causou nas pessoas, né? É nesse contexto, é nesse Zeitgeist, é nesse espírito da época que essa carta, que Paulo entra nessa cidade e depois escreve para essa igreja. Então, para Paulo, todos os aspectos do comportamento, do estilo de vida cristã, eles estão debaixo da santificação. A santidade é a marca distintiva, para não dizer definidora, do povo de Deus. Então a verdade geral é: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E a santificação, nesse caso, indica que vocês devem se abster da imoralidade sexual. É sobre isso que Paulo está falando nesses 8 versículos. E a palavra que Paulo usa aqui para imoralidade sexual é porneia. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra diversas vezes. Ela diz de todo envolvimento sexual fora do casamento. Então isso aqui não está falando só de adultério, meu irmão. Está falando de você, jovem, que precisa também conter os seus apetites sexuais para o dia do seu casamento. Está falando de relacionamentos sexuais antes do casamento. Às vezes é namorado, é noivo, e você já está envolvido sexualmente com a pessoa, que você nem sabe se você vai casar com ela, mas já tem aquele envolvimento sexual. Paulo está dizendo para você: não é assim que funciona. Se você é um crente, entenda isso como palavra do Senhor. Cuida da tua vida, cuida do teu corpo, cuida dos teus apetites sexuais para o dia do seu casamento, para que ali você viva o melhor de Deus para a sua vida. O grande presente de casamento é ali, depois do casamento, e não antes. Então, a palavra aqui envolve toda essa questão. Ela envolve o adultério, ela envolve o sexo antes do casamento, ela envolve promiscuidades, ela envolve outras coisas que, se a gente falar aqui, pode dar processo. Mas envolve tudo. Essa é a grande questão. Isso serve hoje para nós? O que é que vocês acham? Ou é só para eles lá? Será que é só eles que tinham a visão distorcida sobre sexo? Ou hoje a gente pode falar disso? É claro que sim, né? A imoralidade sexual está impregnada dentro dos círculos da igreja. Amados, entenda uma coisa. A imoralidade sexual é um pecado que dificulta, para não dizer que anula, todo o processo do Espírito Santo na sua vida. Não se engane. O caráter de Cristo não combina com a imoralidade sexual. Não tem a ver uma coisa com a outra. No tema lá dos homens, uma das mentiras ditas aos homens é: um pouquinho de pornografia não faz mal. Aquela dose mínima que depois vai se tornar vício na vida de muitos homens e que começa já desde a tenra idade. Por isso nós lidamos hoje já com meninos de 10, 11, 12 anos erotizados, completamente erotizados. Essa pequena dose depois se torna um vício e dificulta, para não dizer que anula, todo o processo do Espírito Santo na formação do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Então nós precisamos entender isso. O caráter de Cristo não combina com isso. E diante disso, Paulo faz 3 exortações. A primeira dela, ele diz: olha, cada um deve saber controlar o próprio corpo de maneira santa e de maneira honrosa. O Espírito que nos é dado por ocasião da nossa conversão, ele nos habilita a frear as paixões sexuais e viver para agradar a Deus. Lembre-se, lembra de uma coisa: Paulo não está escrevendo, como a gente costuma falar hoje, para o mundo lá fora. Essa carta foi direcionada a quem, irmãos? A uma igreja. É o povo de Deus que está lendo essa carta. A exortação é para ele. Então ele vai dizer assim: olha, o Espírito que você recebeu da parte de Deus no ato da sua conversão,
Ele te ajuda a frear essas questões. Então, nesse caso, um crente em Cristo, ele não deve se inflamar de desejo por outra pessoa que não seja a esposa dele. Você está entendendo, irmão? E irmã também, né? Porque o negócio vai para os dois lados. Desejo tem que estar pela pessoa que Deus deu a você. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com a mulher da nossa mocidade, aquela que nós casamos com ela. Você lembra lá na ocasião do seu casamento? Como é que era a coisa? Como é que funcionava o negócio? É com ela que você deve se inflamar de desejos. Se não é casado, Paulo instrui lá em 1 Coríntios 7:9 que você case e não fique com casos sexuais. Namoro de crente, irmão, não é para durar a eternidade, não. Eu, quando conheci minha esposa, primeira vez que ela disse para mim, eu me lembro a cena direitinho, estava manobrando um carro, não sei se você lembra, que ela disse para mim que me amava. Eu falei, é agora, meu irmão, tem que fechar o negócio. Daqui para frente não é legal. Então, se você não é casado, case. Solteiros e casados não devem se inflamar por sexo vendo pornografia. Isso vai acabar com a sua potência. Não é assim que funciona, tanto solteiro como o casado. O mandamento bíblico é: use o seu corpo de maneira santa e honrosa, voltada para o Senhor, usando a sua sexualidade de uma forma, vamos dizer assim, saudável. Saudável. Tem gente que até ora, né, irmão, na hora, né? De maneira saudável, tá certo? Segunda instrução do apóstolo Paulo: não com paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Observe que Paulo dá ênfase a um tipo de desejo que é capaz de tirar a própria razão de uma pessoa. Isso é muito poderoso, irmão. Lembrando que Paulo está escrevendo para uma igreja que ele elogiou muito essa igreja pela fé, pelo amor, pela perseverança, mas tinha um grupo lá que a cabeça ainda estava virada. Timóteo deve ter falado isso para ele. Paulo, é o seguinte, tem uma turma lá que está com os dois pés no evangelho, mas tem uma turma lá que aceitou a palavra, mas eles não entenderam que é para ser diferente dos outros. Eles não tiveram essa visão ainda. Então ele vai dar ênfase num tipo de desejo, quando ele fala de desejo desenfreado, que é capaz de tirar a própria razão de uma pessoa. Existem muitos casos, irmãos, presta atenção, de pessoas que, após o ato ilícito, sentiu uma forte culpa por não ter conseguido racionalizar minutos antes do ato. Que arrependimento que bateu. Não era para ter sido desse jeito. E é importante que você entenda que o sexo é uma força muito poderosa que atua sobre a vida das pessoas. Então Paulo está dizendo o seguinte: não deixe essa força controlar você a ponto de fazer você desobedecer aos mandamentos de Jesus. Quando José deu de cara com a mulher do Potifar, pensa na roupa que aquela mulher estava usando. E ele dá de cara com aquilo, ele, não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte, igual acho que o Gandhi dormia, né, com mulheres nuas do lado para mostrar que ele era forte. O que José fez, irmãos? Deixa eu sair daqui que o bicho vai pegar. É força muito poderosa. Então, a instrução de Paulo é: não deixe essa força controlar você a ponto de fazer você desobedecer os mandamentos de Jesus. E como exemplo ele usa os pagãos, que são aqueles que ainda não submeteram a sua vida, o seu corpo ao senhorio de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, eles fazem isso. E quando você age assim de forma desenfreada, você está fazendo igual a eles. Você não é mais desse povo. Eles agem sem pensar se eles estão agradando ou não ao Senhor. Mas o povo de Deus é diferente. E ele tem uma forte ajuda, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é o Espírito Santo, que auxilia a combater esses desejos desenfreados, a dar lucidez no momento onde a razão é perdida. Então essas pessoas... Peraí, meu irmão.
Essas pessoas, um dia, eles pertenceram a esse grupo que não avaliava as suas práticas sexuais à luz do Evangelho de Jesus, mas agora eles foram alcançados por Cristo. Então eles ouviram e receberam as palavras do Evangelho como palavra de Deus que atua com eficácia na vida dos que creem. Então a palavra de Deus, olha como que essa palavra dita aos crentes, ela atua com eficácia, ela tem poder libertador sobre a vida daqueles que creem. Então, amado, se você é um salvo em Cristo, a imoralidade sexual não é para você. Você foi transformado pela cruz e foi transformado para ser uma nova criatura. E uma pessoa que leva o Evangelho na sua vida e carrega isso para os outros, não são pessoas que se envolvem mais nessas práticas. Pelo contrário, você se tornou um edificador de vidas. Você se tornou um semeador da palavra de Deus no coração das pessoas. É isso que Cristo fez em você e de você. E Paulo, então, está chamando a atenção para essas coisas. Então, a primeira advertência de Paulo é: você deve saber controlar o seu corpo de maneira honrosa. A segunda advertência de Paulo é: você não deve tratar o seu corpo, as suas paixões, de maneira desenfreada, como os pagãos fazem isso. Não é isso que você tem que fazer. E a terceira orientação de Paulo, ele diz nesse assunto: ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. Olha só que coisa, nesse assunto. Então ele está falando da imoralidade ainda. Como é que é isso? Depois da terceira exortação, na terceira exortação, Paulo está falando de atitudes de manipulação que visam usar o outro para satisfação própria. Ok? Dentro até do processo da imoralidade. Então são comportamentos sedutores, que não têm nenhum interesse de construir relacionamento sério, apenas satisfação. Sabe como que é isso na prática? É aquela hora que você flerta, o menino flerta com a menina, mas ele não tem intenção nenhuma de casar com você, viu, minha irmã? Ele quer tirar proveito do que você pode oferecer para ele, para sua própria satisfação. É aquele momento em que a menina, ela flerta com o cara, mas ela não tem interesse de casar com ele, não. Só quer se aproveitar daquele momento. Então são coisas que a pessoa provoca no outro sentimentos apenas para provocar, mas ela não corresponde a isso. Ele aproveita do outro, ele não corresponde a esse amor. É um desejo egocêntrico, apenas de satisfação pessoal. Olha como que a Bíblia fala disso. Né? Na prática, esse comportamento está nos flertes, nas ficações. Pastor, ficar é pecado? Dentro disso aqui eu posso dizer para você, não é lícito não, irmão. Não é uma coisa legal. Por quê? Você não tem o interesse de construir. Você tem interesse de proveito próprio. Então isso aparece nas ficações, nas saidinhas sem compromisso. Você desperta no outro o desejo, você desperta no outro o interesse, mas você não corresponde, você não tem intenção de corresponder a isso. Você só vai se aproveitar desse momento. Isso pode acontecer virtualmente também, não é? Uma pessoa que se alimenta de pornografia constantemente, ela está tirando proveito da sensualidade do outro para sua autossatisfação. Ok? Então a orientação que eu dei aos homens sexta-feira foi o seguinte: se você tem acesso à pornografia, na hora que você acessar, por que você não começa a orar por aquelas pessoas? Na hora vai mudar o negócio ali. Começa a ter uma visão diferente, em vez de tirar proveito daquilo ali para sua satisfação, não é? Então Paulo faz uma exortação importante aqui. Olha o que ele vai dizer depois que ele faz essas 3 exortações. Ele fala algo poderoso, importante. Ele diz: o Senhor castigará todas essas práticas, como nós já asseguramos isso a vocês. Olha só, que palavra pesada é essa, né? No geral, o defraudado, ele não tem conhecimento que ele está sendo enganado. Ou quando sabe, ele não tem poder para mudar aquilo. Então, às vezes, a esposa descobre uma traição do marido, ou o marido da esposa, mas ele não sabe, ou quando sabe, ele não consegue mudar essa situação. Então, um marido ou uma esposa traído não sabe disso. Um pai, por exemplo, por vezes, ele não tem conhecimento de que a sua filha está se envolvendo, até mesmo sexualmente, com alguém que não vai assumir relacionamento com ela. Ele não sabe disso.
O pai, às vezes, não tem esse conhecimento, a mãe não tem esse conhecimento, mas o Senhor sabe. É isso que Paulo está dizendo. Deus sabe dessas coisas. E ele vai dizer, segundo Paulo, que o Senhor vai executar a sua sentença no tempo oportuno, por esse tipo de comportamento aproveitador. O povo de Deus não está solto no mundo. Deus olha pelos seus. Então, por mais que a gente viva numa cultura de impunidade, Deus vai honrar a sua palavra no tempo certo. Então, cuidado com essas práticas que vai se aproveitar da vida das pessoas, porque Deus, ele cuida do seu povo e no tempo certo, como Paulo está dizendo, vai executar a sua sentença. E os versos 7 e 8, então, eles vão emoldurar tudo isso que Paulo falou. Os versos 7 e 8 é o fechamento da pintura. Então ele vai dizer no verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para santidade. Observa que o verso 7 ele é o verso que vai pintar o quadro final, que vai resumir tudo que ele falou nos versos 3, 4, 5 e 6. É um embasamento da sua tese. Então, primeiro ele fala da implicação do chamado cristão. Deus nos chama para a salvação, mas Deus também nos chama para santidade. Você entende isso, irmão? Você não foi chamado só para ser salvo, não. Você foi chamado também para ser santo. Você não foi chamado só para vir à igreja e assistir culto. Você foi chamado para aplicar a palavra de Deus na sua vida e obedecer ao Senhor. E esses dois conceitos de salvação e de santidade, eles estão em perfeita harmonia na vida de um salvo. Ele é libertado do pecado, ele se torna herdeiro das bênçãos espirituais em Cristo, mas enquanto estiver nesse mundo, ele deve viver de maneira pura e santa. Essa é a exortação de Paulo. Observa que lá na frente, ele vai falar da volta de Jesus, do dia do Senhor. Então ele está preparando o caminho para que você entenda isso, que enquanto Jesus não volta, a maneira como o povo de Deus deve viver, não é? E como disse Paulo aí no verso 1, e aí, né, de maneira pura e santa. Por outro lado, ele vai falar aí no verso 8, olha só que palavra, gente. Aquele que rejeita essas coisas, que coisas? Tudo que ele falou nos versos 3, 2, 3, 4, 5, 6... Ele está falando assim, aqueles que rejeitam isso, não ouvem isso como palavra de Deus, não aceitam isso como palavra de Deus, não muda sua visão de mundo baseado na ordem divina, ok? Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem quem? Paulo. Paulo está dizendo, não é a mim que vocês estão rejeitando, ok? Não é a minha palavra que vocês estão dizendo, isso não tem nada a ver. Ele vai dizer assim, você está rejeitando a Deus. E olha a gravidade, que dá o Santo Espírito, que dá o Espírito Santo. Então lá no verso 1 ele diz, nós já pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. O mandamento vem dele, a autoridade é dele, e rejeitar esses mandamentos é como rejeitar o próprio Deus. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. Quando você rejeita o mandamento bíblico, que é o próprio Deus que dá, é como se você estivesse rejeitando o próprio Deus, não é? Então, o que Paulo está dizendo é que quando eles desconsideram as implicações dos versos 3 a 6, eles não estão meramente recusando a perspectiva do homem Paulo, mas de Deus que revelou essas verdades ao apóstolo Paulo. Imagina que você vem para cá todo domingo, você ouve Bíblia, você ouve as coisas, as exortações bíblicas, e você simplesmente sai daqui e continua vivendo do mesmo jeito. Você não está rejeitando a palavra do pastor. Não é a pregação que você está rejeitando, mas você está rejeitando a própria Escritura, você está rejeitando mandamentos e ordens diretas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é muito sério, porque recusar as exortações da palavra de Deus exposta é a mesma coisa que recusar o próprio Deus. Então você pode até dizer que ama a Deus, que você tem um coração voltado para Deus, mas se você recusa a palavra de Deus, você está recusando o próprio Deus que você diz que ama. Não é isso que Jesus diz lá nos evangelhos? Ele diz assim que a prova de que você ama ele é o que é? Alguém lembra? Você vai fazer o que eu mando, não é? Se você é meu amigo, se você diz que você me ama,
Jesus disse, você vai fazer o que eu mando. Então, no caso do crente, isso é mais trágico, porque, afinal de contas, como ele diz aí, Deus dá ao crente, no ato da conversão, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda o crente nas suas fraquezas, ajudando ele a viver em santidade e pureza. Então, olha a rejeição que é. Essa é a preocupação de Paulo. Nossa, você está rejeitando a palavra que vocês ouviram como palavra de Deus e também está rejeitando a própria atuação do Espírito na sua vida quando você permite que você viva desejos desenfreados e não consegue controlar o seu próprio corpo e viver de maneira santa e justa. Irmãos, isso é muito sério e Paulo trata disso nessa carta. E aí, como é que a gente conclui essa noite aqui tão tensa, que eu estou vendo a tensão sair da cabeça de vocês? Se a gente tivesse aqui uma luz infravermelho e passasse aqui, né, a gente ia ver as tensões fluindo. Né? Então, como é que a gente conclui? O que é que fica para nós? Como que nós aplicamos isso na nossa vida? Primeiro, nossa relação com as Escrituras, ela é palavra de Deus e ela tem que ser recebida assim. Isso vai mudar tudo na sua vida. Quando você entender que não é simplesmente, é palavra de Deus, temos que respeitar, mas não tem nada a ver com você. Você está divorciado da palavra de Deus. Você não ama, você não perdoa, você não vive a santidade, você não vive a pureza. Você simplesmente ouve essas coisas, mas elas entram por um ouvido e saem pelo outro. A palavra de Deus, quando ela é exposta, como assim? Ela é lida e ela é trabalhada dentro do que ela está dizendo. Não é coisa que o pastor chega aqui, lê um texto para ter um contexto, foge depois do contexto e não lembra mais nem onde era mais o texto. Já viu isso? O cara lê aqui um texto e começa a vaguear, contar história, experiência. Isso não é exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus exposta é isso aqui que nós estamos fazendo. Nós lemos o texto e não saímos dele. Tentamos entender quem escreveu, qual era a intenção dele. Quem leu e entendeu o quê? E por que escreveu? O que estava acontecendo? Qual era o problema que estava sendo tratado? Como é que foi tratado? Quais são as orientações divinas para o tratamento daquele problema ali? Isso é exposição da palavra. Então, quando a palavra é exposta dessa maneira, nós precisamos receber ela como divina e aplicar na vida da gente. Segundo, a santidade, ela é um distintivo do povo de Deus. Você não pode lidar com a sexualidade como o mundo lida. Não é assim. É diferente. Porque senão a gente vai trazendo toda essa impureza para o meio do povo de Deus. E se a gente faz isso, irmãos, como eu disse na semana passada, retrasada, eu não sei nem quando eu disse isso, igreja não é bagunça, irmãos. É o povo de Deus reunido em torno da sua santa palavra, edificando, pregando, trabalhando, exortando uns aos outros, amando uns aos outros. Isso é a igreja de Jesus. Terceiro, Deus nos deu o seu Espírito e Ele nos ajuda a lidar com esse tipo de pecado. Deus nos deu o seu Santo Espírito. E Ele é poderoso para nos libertar. Se você está preso nisso, se você está preso na pornografia, se você está preso na imoralidade sexual, se você já busca prazeres fora do seu casamento, o Espírito Santo pode te auxiliar nessa libertação. Então, se você tem esse aprisionamento, eu quero encorajar você a hoje mesmo se arrepender dos seus pecados. Buscar em Cristo a força que você precisa para vencer, para que você desfrute do bom que Deus te deu da melhor maneira possível. Como é bom quando nós desfrutamos com a nossa esposa de momentos agradáveis, íntimos, prazerosos. É diferente, porque glorifica o nosso Deus. Então busque hoje mesmo em Cristo
libertação, força, para que você seja liberto desse pecado e possa glorificar a Deus com a sua vida. Amém? Amém ou não, irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Vamos adorar o nosso Deus. Fica de pé.